Olá, seja muito bem-vindo e hoje eu farei um vídeo complemento a respeito do vídeo anterior sobre performance, onde eu usei diversos tipos de bibliotecas ou frameworks para fazer conexões externas ao meu projeto e o que eu poderia fazer de melhorias para aumentar a performance em cima de cada uma dessas bibliotecas, né? Não com a intenção de você trocar de uma para outra, e sim o que você pode melhorar no que você já tem. E faltou dizer coisas que podemos fazer no FEM. Como nós vimos, o processamento paralelo pode ajudar na melhoria da performance das chamadas. Claro que na situação onde as chamadas não têm interdependências. E no caso do FEM Client, eu não comentei como nós poderíamos fazer isso. Então hoje é um vídeo dedicado ao FEM. Vamos lá? Vamos relembrar o nosso cenário de teste. Eu tenho dois servidores, um na porta 9090 e outro na porta 9091. Um tem um microserviço que nos dá informação do status e outro outras informações de um cartão. Tem um terceiro microserviço que demos o nome de Balance, que ele une as informações e processa outras coisas nele mesmo. E como que ficou no primeiro cenário, né? Eu faço uma chamada síncrona, demora 100 milissegundos, faço outra chamada síncrona, demora mais 100 milissegundos, processo internamente. Então essa chamada demoraria de 200 a 250 no máximo para retornar para o nosso cliente. O que nós podemos fazer nesse caso? Se você chamar em paralelo, sendo que um depende do outro, nenhuma das chamadas depende da outra, você chamaria ao mesmo tempo esses dois serviços. Os dois, no caso do cenário de teste, vão devolver em 100 milissegundos, então antes eu tinha em 200, agora tem em 100, então a metade do tempo, mais o processamento desse serviço, que daria de 100 a 150. A gente teria um ganho aí do dobro da performance por causa do paralelismo, certo? E esse paralelismo foi mostrado usando o Web Client. O Web Client é o que é recomendado pelo time da Spring daqui para frente para substituir o REST Template. E no caso do FEM, eu não cheguei a fazer o processamento em paralelo. Então vamos ver aqui o que a gente precisa para fazer esse processamento em paralelo acontecer no FEM. Para ativarmos esse paralelismo no FEM, usaremos duas classes, Completable Future e Fork Join Pool. Eu vou tentar fazer uma explicação bem simples para que você entenda de uma maneira melhor. Caso você queira mais detalhes, eu deixei os dois links aqui das duas classes que lá você encontrará mais detalhes a respeito. O Completable Future é ele que vai nos fornecer a capacidade de uma execução em paralelo. Então eu tenho a execução principal. Se eu precisar fazer pequenas execuções em paralelo, eu usaria a Completable Future para fazer isso, tá joia? O Fork Join Pool, ele vai nos ajudar a monitorar e gerenciar essas threads. Se eu não usá-lo, você poderá ter um limite de quantas threads você vai ter disponível. A partir do momento que a gente coloca essa classe na configuração que a gente deseja, a gente pode aumentar ou diminuir essa execução, melhorando a nossa performance, que é isso que eu vou mostrar no código agora. O que eu precisei adicionar no meu projeto para habilitar o processamento em paralelo no FEM? As duas classes, o Completable Future e o Fork Join, já estão no Java, então só preciso configurá-las. Criei uma classe nova chamada Fork Join Config. Nela eu coloquei o @configuration para que ela suba em primeiro lugar no meu projeto. Dentro da minha configuração eu criei um @bin para que quando eu fizer um auto-wired ele pegue esta configuração. E na instância do Fork Join Pool eu estou passando quantos processos em paralelo eu quero executar. Existem outros parâmetros que você pode estudar e o valor que eu estou usando é 200. Você pode brincar com esses valores de acordo com a capacidade da sua máquina ou do jeito que você está fazendo o seu projeto. No meu caso aqui 200 foi o valor que ficou bom e que ele usou 100% do meu CPU. Na sequência, eu criei um endpoint novo chamado versão 5 e eu criei um método novo no meu service para usar o FEM em paralelo como teste. E aí eu vim aqui no meu service e a primeira coisa que eu fiz foi o auto-wired do Fork Join Pool, que é para pegar aquela configuração que eu mostrei anteriormente. E aí na sequência, eu criei um método novo onde eu uso o Completable Future. Como que eu uso o Completable Future? Quando eu coloco aqui a classe, dentro do generics eu coloco a minha classe que já pega o retorno do serviço. Então eu só passei, se você olhar a implementação anterior, ele pega aqui já como resposta do FEM, eu passei aqui para o Completable Future. Para fazer o processamento paralelo eu uso o método supply async, que é ele que vai fazer a minha chamada em paralelo. E dentro dele eu coloquei exatamente o mesmo método
que eu estou usando na versão sem o Completable Filter, que é só para acionar a interface do frame. De segundo parâmetro, estou passando o Fork Join Pull porque eu quero que use as configurações que eu coloquei. Tá? Se eu não colocar essa configuração, ele vai limitar o meu processo. Então ele vai ficar um processamento bem baixo, mesmo que sendo em paralelo. Fiz isso também para a segunda chamada, né? Então, a partir do momento que os dois têm um Completable Filter, eles serão acionados em paralelo. Aqui embaixo é onde eu chamo a minha variável que eu criei aqui, dou get, que é onde ele pega o resultado e passa para o meu response, né, que eu criei, o response. Aqui ele faz o processamento do próprio serviço e aqui ele retorna para o meu controller da execução, que é onde vai responder para o meu cliente. Vamos ver isso funcionando? Lembrando que esse projeto está no GitHub, o link está na descrição do vídeo e vamos ver o funcionamento. Na versão 4, que é sem o paralelismo, ele faz a chamada do primeiro serviço, do segundo, soma o tempo dos dois, processa e devolve, que ficou na casa de 200 a 250. Então, se eu chamar várias vezes, ele vai sempre ficar nessa casa de 200 de resposta. Já na versão 5, ele vai fazer em paralelo. Ele retornou a mesma coisa, porém, como eu tinha comentado no começo do vídeo, as duas execuções foram ao mesmo tempo. Se as duas demoram 100 milissegundos, ele já coletou as duas informações nesse mesmo tempo e não soma o tempo. E aí ele retorna de 100 a 150. Ou seja, você está processando, devolvendo na metade do tempo. Isso é muito bom. E para testar aquela configuração de 200, vamos fazer um teste de estresse agora? Vamos executar aqui agora a versão 4, que é a versão do FEM sem o processamento em paralelo, que foi o mesmo executado no vídeo anterior. Então, limpando os relatórios, vamos começar a execução. Então aqui já passou 1000 chamadas e ele está na faixa dos 400, que é mais ou menos a mesma quantidade de requisições que a gente atingiu no vídeo anterior. Então, ele processou 5000 samples. Eu vou dar um stop, não vou limpar o nosso relatório, vou ativar aqui o processamento em paralelo do FEM, que é a versão 5. Vamos ver o resultado. Ele praticamente vai processar o dobro usando a mesma infra, o mesmo projeto, só porque a gente está processando em paralelo. Lembrando que ele chegou nesse número porque nós adicionamos o Fork Join Pull com 200 threads. Se você tirar ele das chamadas, você vai fazer uma nova execução. No meu caso aqui ficou 50 requisições por segundo, então caiu muito. Então por isso que é muito importante a gente colocar o Fork Join Pull, tá joia? E para a gente finalizar, eu vou abrir aqui o Web Client, vou habilitar o Web Client e vamos rodar, que foi o último que tinha rodado melhor no vídeo anterior. Só para mostrar que, opa, rodei o bloqueante. Vamos rodar o não bloqueante. Agora sim. Vamos rodar aqui. Para mostrar que o paralelo e o não paralelo, foi até bom ter executado o Web Client sem paralelismo, que para você ver que ficou exatamente igual, independente da biblioteca. O importante é você conhecer a técnica e aplicar ela quando necessário. Então, o Web Client com paralelismo chegou nos 800, o FEM chegou no 800 com paralelismo, e sem paralelismo ficou praticamente na mesma chamada. E por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado de ter acrescentado alguma coisa nova para vocês e aguardo vocês no meu próximo vídeo. Até lá!